Testemunho de Papias. Tenho aqui também outras referências a fazer. Um dos discípulos diretos do apóstolo João foi Papias de Hierápolis. Hierápolis era uma cidade que ficava perto de Laodiceia e de Colosso. Essas três cidades, se vocês pesquisarem no mapa da Ásia Menor, estão pertinho uma da outra, quase como dizer Suba, Boza, o antigo Tiguaque, que é São Cristóbal, ou seja, que é uma região mais próxima que este distrito, mas ficavam muito perto uma da outra. Então, para ver essa proximidade, vamos ali à Epístola aos Colossenses. Ali, o apóstolo Paulo faz referência a estas três igrejas. Cidades colombianas que são muito próximas. Colossenses 2, 1. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, ou seja, os que estavam ali perto de Laodiceia. E em 4,13 diz, porque dele dou testemunho, de Epáfras, ou Epafrodito, que é a contração de Epáfras, de que tem grande solicitude por vós, os de Colossos, e pelos que estão em Laodiceia e os que estão em Hierápolis. Essas três localidades, Colossos, Laodiceia e Hierápolis, estavam perto, e eles se visitavam de tal maneira que Paulo mais adiante diz no verso 16, quando esta carta, a dos Colossenses, for lida entre vós, façam que também seja lida na igreja dos Laodicenses. Ou seja, a carta que enviei aos Laodicenses, vocês devem ler também, e a que enviei a vocês, Colossenses, façam-na que seja lida por eles, porque estavam muito perto. Não havia carro, não havia internet, não havia avião, mas podiam ir a pé ou em burro. Então podiam fazer isso. Percebem que Hierápolis ficava perto? Aí, em Hierápolis, viveu o diácono e evangelista Felipe, e também as filhas de Felipe, posto que ele tinha 4 filhas profetisas. Justamente Papias, que era um discípulo de João, tinha conhecido Felipe e tinha ouvido vários dos testemunhos da tradição antiga das próprias filhas de Felipe. E Papias disse algumas coisas. Eu queria ler algo do que diz Papias, para que os irmãos tenham essas notícias da igreja primitiva. Justamente, uma má interpretação que se fez de umas palavras de Papias, dela se agarraram primeiro uns hereges e logo uns céticos. Não é exatamente o mesmo, mas estão trabalhados pelo diabo para tratar de dizer que havia outro João e que não foi João o apóstolo o que escreveu isto. Vou ler algumas das palavras de Papias. Tenho aqui os fragmentos de Papias. Papias escreveu uma obra em 5 cilindros, que foi chamada de Exegese dos Logiones do Senhor, que era uma explicação dos ditos, das sentenças do Senhor Jesus. Depois, os livros foram chamados de Os Esotéricos. Não os esotéricos com S, mas com X. São os mesmos 5 livros de Papias. Esses livros sobreviveram até certo tempo. Depois se perderam, mas alguns fragmentos de Papias sobreviveram. Irineu o cita, Eusébio o cita, Apolinário de Hierápolis, que foi sucessor de Papias, cita, André de Cesareia cita também. Vocês sabem que em Cesareia houve uma grande biblioteca que Orígenes fundou. Orígenes, quando foi a Cesareia, fundou uma grande biblioteca que anos mais tarde, quando ele morreu, Pânfilo a assumiu. E nessa biblioteca ele procurou recolher tudo o que foi possível sobre os cristãos primitivos. E graças à biblioteca de Orígenes, completada por Pânfilo, Eusébio de Cesareia pôde escrever a história eclesiástica que temos aqui na mesinha, onde nos dá as notícias da igreja primitiva, graças a essa biblioteca. André de Cesareia também conta algumas notícias de Papias, ou seja, temos os ditos de Papias que sobreviveram. Nem todos os livros existem mais, mas sobreviveu algo de sua história. São muito importantes para a igreja os testemunhos de Papias, porque alguns dos evangelhos, em si mesmos, eles são anônimos. Hoje sabemos que o Evangelho de Mateus foi escrito por Mateus pelo testemunho que Papias deu. Sabemos que o Evangelho de Marcos
foi escrito por Marcos porque Papias deu testemunho disso e ouviu do próprio apóstolo João. O apóstolo João foi quem leu o Evangelho de Marcos e disse a seus discípulos que Marcos não tinha mentido em nada do que tinha escrito. Papias deixou isso escrito. De maneira que muitas notícias importantes para identificar os autores dos livros da Bíblia nos vêm através de Papias. Embora não tenha sobrevivido os 5 volumes de Esotéricos ou da exegese dos ditos do Senhor, pelo menos os fragmentos que sobreviveram foram muito importantes. Por isso quero ler um pouco de Papias. Diz Irineu, citando a Papias: quando também a criação, renovada e liberta, frutificar profusamente todo tipo de comida, graças ao orvalho do céu e à fertilidade da terra, do modo como recordam os anciãos que viram João, discípulo do Senhor. Quem está falando aqui? Irineu está falando. Irineu era da igreja em Esmirna presidida por Policarpo na época. Este foi quem recebeu o Apocalipse da mão de João, porque o Senhor disse: envia-o à igreja de Esmirna e às outras. E quem estava à frente da igreja em Esmirna era um discípulo de João, que foi quem ficou fazendo o trabalho apostólico quando João morreu. Quem continuou a obra que João fazia foi Policarpo. Então, a mensagem que o Senhor revelou a João foi recebida em Esmirna por Policarpo. Mas Policarpo tinha um jovem da igreja em Esmirna que era Irineu. Este Irineu é quem escreve estas coisas. Ele diz assim: do modo como recordam os anciãos que viram João, entre eles estão Policarpo e Papias, discípulo do Senhor, ouvindo-o da maneira como o Senhor ensinava a respeito desses tempos. Refere-se aos tempos do reino milenar. Então, põe aspas para citar as palavras do Senhor transmitidas por João e transmitidas por Papias e por Policarpo. Agora, Irineu as está transmitindo, assim: haverá dias em que nascerão vinhas, que terão cada uma 10.000 videiras. Cada videira terá 10.000 ramos. Cada ramo terá 10.000 cachos, e cada cacho terá 10.000 grãos. E cada bago espremido dará 25 metretas de vinho. 3. Quando um dos santos pegar um cacho, o outro gritará: pega-me, porque eu sou melhor, e por meio de mim bendize ao Senhor. Do mesmo modo, um grão de trigo dará 10.000 espigas, e cada espiga terá 10.000 grãos. Cada grão dará 10 libras de farinha branca limpa. Também os outros frutos, sementes e ervas produzirão nessa mesma proporção. Todos os animais que se nutrem desses alimentos que recebem da terra se tornarão pacíficos e viverão harmoniosamente entre si. Eles se submeterão aos homens sem qualquer relutância. Isso também atesta por escrito no seu 4º livro, Papias, homem antigo, discípulo de João e companheiro de Policarpo. De fato, ele escreveu 5 livros e acrescentou: essas coisas merecem fé para os que acreditam. E como diz Judas, o traidor, que não acreditava e perguntou: então como serão realizadas pelo Senhor tais produções? O Senhor respondeu: os que chegarem a esses tempos o verão. Mas adiante vou ler outras coisas a respeito de Papias. Isto Eusébio diz conservando fragmentos de Papias. São 5 o número dos escritos que levam o nome de Papias, titulados Explicação de Sentenças do Senhor. É uma tradução do título. Irineu também menciona esses como os únicos escritos de Papias, dizendo o seguinte: isso também atestou por escrito Papias, discípulo de João e companheiro de Policarpo, homem antigo, no seu 4º livro, porque ele compôs 5 livros. Este é o testemunho de Irineu.